Aqui está a minha fonte trifásica. Essa fonte aqui, ela não transforma, ela não diminui a tensão da rede, entendeu? Ela apenas retifica e filtra. Isso aqui, ó, é um retificador trifásico. Ele é trifásico porque ele tem 3 entradas trifásicas, né? 3 entradas. Eu aqui estou alimentando eu vou alimentar com 220 bifásico, 2 fases apenas. Esse retificador retifica e joga a tensão negativa aqui e a tensão positiva aqui. A minha fonte também tem esse capacitor aqui, ó. É um capacitor de 5.400 microfarads por 400 volts. É um capacitor grande, é um capacitor pesado, é um capacitor grande. É para ele filtrar os ripples da rede, tá? Quando você tem uma pequena corrente circulando no circuito, você com um capacitor pequeno, você consegue filtrar o ripple. Mas essa fonte, ela vai alimentar um inversor. Essa fonte vai simular um banco de baterias de 250 volts, corrente contínua. Então, esse retificador aqui é um retificador grande também, ele é pesado, é um retificador de 150 amperes. Então, quando a corrente começar a circular nesse circuito aqui, porque vai alimentar o inversor vai alimentar um motor trifásico, então os ripples vão ser grandes. Então esse capacitor aqui vai me garantir que eu tenha um nivelamento para que não ocorra um desligamento no inversor. Agora um detalhezinho. Esse capacitor aqui, ele quando ele está descarregado, a fonte aqui enxerga esse cara tá descarregado como se fosse praticamente um curto-circuito. Então se eu ligar essa fonte aqui diretamente no capacitor, estando ele descarregado, isso aqui vai provocar um curto-circuito, vai dar um tiro nisso aqui, provavelmente vai queimar o meu retificador. Então o que se faz? Se faz um circuito de pré-carga para esse tipo de componente aqui. O circuito de pré-carga é, quando ele está descarregado, você começa a alimentar o capacitor através de um resistor. Esse resistor aqui é um resistor de 330 ohms por 20 watts. Você começa a alimentar ele através de um resistor. E você acompanha a tensão aqui, ó. Após alguns segundos, esse capacitor vai estar já com meia carga. Já vai ter carregado alguma coisa. Nesse ponto, a gente curto-circuita o resistor e a fonte aqui passa a alimentar o capacitor de maneira integral, sem passar pelo resistor. Então, aqui eu vou curto-circuitar esse resistor após alguns minutos. Então, eu vou ligar a fonte agora ali no quadro, 220 aqui. Então, a gente vai acompanhar a tensão no capacitor. Tensão no capacitor aqui, ó. Ela tá com 15 volts. Tá com 15 volts agora. Eu vou botar na escala de 1000, porque eu acredito que essa minha fonte aqui está com 15 volts agora, ó, 15 volts. Eu acredito que botando em 220 ali, trifásico, essa fonte chegue a 250 volts. Então é só acompanhar aqui, que eu vou ligar ali no quadro ali. Aqui, ó. Atingiu 325 volts. 325 volts. Já deu a pré-carga no capacitor. Senti um cheirinho aqui meio quente. Acredito que o resistor tenha esquentado um pouco. Tá? Mas não vou me atrever a botar a mão nele agora não. Eu vou ligar agora a fonte direto no capacitor, porque já estabilizou a tensão. Vamos lá ver. Aí não chegou a alterar muita coisa não. Mas tá aí. A fonte é uma fonte de corrente contínua. Aqui está o positivo, o bloquinho, o positivo está desse lado, o negativo está desse outro. Eu vou tirar a tensão contínua, olha lá, de 329 volts, ó, 330 volts praticamente.
Sem carga, né? Provavelmente quando eu colocar a carga deve cair. Mas olha só a minha fonte para quanto que está. 329 volts, corrente contínua. Isso que eu tenho. Agora eu vou desligar lá a fonte, vou desligar lá no quadro a alimentação bifásica aqui, e a gente vai ver isso aqui começar a cair. Experimentar botar o dedo nesse resistor aqui. Ah, perfeito, ó. O resistor está quente, tá vendo? Passou uma corrente boa por ele aqui, ó. Ele aqueceu. Foi instantânea, mas suficiente para esquentar o resistor. Então, funcionou a pré-carga. Tá ok? A tensão está caindo. Então a fonte está funcionando. Então até o próximo vídeo. Até mais.